Apocalipse 3, versículo 7. Eu vou ler o 7 e o 8, que é o que importa para nós nesta manhã. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Amém? Eu vou ler e após a minha leitura, quero que você repita bem alto e bem forte o versículo de número 8, tá? Eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Você crê na Bíblia Sagrada? Confia na palavra de Deus? Desocupa as tuas mãos, põe a Bíblia aberta sobre a tua poltrona. Isso, com as suas mãos desocupadas, aplaude. Diga glória a Deus, diga aleluia. Ó Pai poderoso, Deus querido, entramos poderosamente mais uma vez em tua presença, Senhor. Fala conosco por intermédio da tua palavra. Nos instrui, Senhor, a caminharmos segundo a tua palavra, para tudo que o Senhor fez possa permanecer real, ativo e vivo em nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho só na tua cadeira aí, senta um pouquinho só aí na tua poltrona. Eu vou me deter um pouquinho aqui no que Deus ele colocou para nós nesse dia de hoje. Hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro, e só para aqueles que ainda não perceberam, o ano já começou a correr, né? Só para aqueles que ainda não notaram, mês de janeiro acabou, e nós já estamos no primeiro domingo do mês de fevereiro. Com isso eu quero dizer que nós não temos tempo para perder. Nós não podemos ficar com muita coisinha, não. Nós temos que entender o que fazer, colocar em prática, porque o ano começou a correr. A vida está passando. E quando a gente fica aguardando, vou aguardar para ver o que vai acontecer, aí acontece e você fica aguardando. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo muito importante, para que esse ano de 2023 você possa realmente garantir a porta aberta. Porque, irmão, desempregado e parado ninguém come, não é? A gente sem um trabalho, sem uma renda e sem um dinheiro, a gente não consegue realizar os nossos sonhos. Os projetos não caem do céu pronto. A gente elabora os projetos e temos que trabalhar, ralar, correr atrás, para que os projetos então se transformem em realidade. Amém? Ou será que tudo que você projetou, tem alguém que já está bancando o teu projeto? Não, pastor, os meus projetos, eu que não vá atrás para ver se eu não consigo realizá-los. Mas ainda que você vá atrás, e você vá atrás da maneira errada, e você não saiba como esses planos, projetos, eles se tornarão realidade na sua vida, você precisa entender que quem vai fazer isso se tornar realidade é Deus. E quanto mais longe de Deus você fica, mais os seus projetos vão se demorando a se concretizar. Então você precisa se aproximar de Deus. Você precisa estar coladinho no Senhor. Porque eu não sei se você percebeu, e não sei se você notou, mas eu li um texto com você que diz que quem abre a porta é Ele. Ou seja, quem faz as coisas se tornar reais na nossa vida é Deus. Não é mais ninguém.
Não é o cara que talvez você vai lá, apresentou o teu projeto, falou, agora eu apresentei meu projeto para a pessoa certa. Esse vai abrir as portas para mim. Não, quem vai abrir as portas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta você levar currículo, levar projeto, apresentar tudo para um homem, se Deus não estiver com você, e se Deus não estiver disposto a te ajudar. Você pode levar teu projeto para quem for. Você pode levar os teus planos para o homem que for. Pode ser o mais poderoso, o mais influente, o mais sábio desse mundo. Se Deus não estiver nesse negócio, você pode engavetar o teu projeto que não vai dar certo. Quem crê, diga glória a Deus. Fala para o teu irmão assim, ó, quem abre a porta é Deus. Amém? Porque é o que eu li aqui com você, ó. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aí também você fala para mim assim, como é que você pode provar para mim que é Deus, que é Ele? Então, quando a gente abre a Bíblia Sagrada, e a gente vai lá no primeiro livro de Apocalipse, a gente vê o primeiro capítulo, Apocalipse capítulo 1, para que talvez ninguém fique na dúvida de que eu estou falando de Jesus Cristo, que eu não estou falando aqui de um apóstolo, de um discípulo, de um profeta, não, estou falando de Cristo. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 1, diz assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém? Revelação de quem? De quem? Jesus Cristo. Então é Jesus escrevendo as cartas. Jesus ditou as cartas para que João pudesse escrevê-las e enviá-las às 7 igrejas da Ásia. E uma dessas cartas que ele manda para a igreja de Filadélfia, ele diz, eu tenho a chave, eu abro. Sou eu que abro. A porta que eu abri, ninguém fecha. Então você precisa ter isso no seu coração e na sua mente, de que você não é dependente de um gerente, você não é dependente de um diretor, você não é dependente de um juiz, você é dependente de Jesus Cristo. Amém? Quem entregou a vida para Jesus aqui? Se a minha vida foi entregue a Ele, a sua vida entregue a Ele, você tem que primeiro depender de Cristo. Porque se a porta não abrir, é porque Deus não quis abrir ela. E alguma coisa então possa estar acontecendo que Ele não quer abrir a porta. Talvez até Ele está esperando você ir até Ele e dizer para Ele, abra a porta porque eu vou ser fiel contigo. Abra essa porta porque eu preciso que o Senhor olhe para mim, reconheça em mim razão e motivo para que a porta ela possa se abrir e permanecer aberta. Amém? Porque se a gente não pensar e se a gente não tiver esta consciência, de nada vai adiantar eu abrir a Bíblia e querer abençoar a tua vida com uma unção de porta aberta. Porque a unção só não adianta. A unção é um significado de Deus na nossa vida, que vai nos dar desejo e vai nos dar vontade de continuar. Agora, se esta unção ela não estiver acompanhada da tua vontade de fazer o que agrada a Deus, esquece. E realmente declarar que é Deus que abre, então você vai ter a porta abrindo hoje e fechando daqui a 2, 3 meses. Porque aquele abre ninguém fecha, mas aquele fecha ninguém abre. Então você precisa hoje colocar no teu coração que Deus é quem vai te dar condições desta porta abrir e permanecer aberta. Amém? Quem recebe isso, diga glória a Deus. Levanta a tua mão e me diga assim, pode abrir a porta, Senhor, porque eu preciso dela aberta. Preciso colocar alimento na minha mesa. Preciso honrar as minhas contas nessa terra. E eu não posso fazer isso se o Senhor não estiver comigo. Quem pode aplaudir Ele então? Eu preciso. E a primeira coisa hoje que eu quero
passar para você é isso. Aí o versículo 8, bom, uma vez que você reconhece que é Cristo que abre a porta, porque ele está escrito aqui, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. O versículo 8 nos dá então a estratégia, ou seja, o direcionamento para que então a porta que ele vai abrir, ela permaneça aberta. Quando você lê o versículo 8, ele fala: eu sei as tuas obras. Obras. Primeira coisa, eu tenho que apresentar obras. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu preciso colocar a minha fé em ação por intermédio das obras. Eu preciso acreditar que a porta vai abrir, vai permanecer aberta, porque eu tenho obras, porque Deus, Ele olha para mim e sabe das coisas que eu tenho feito e do que eu estou disposto ainda a fazer, para que então a porta se abra e ela permaneça aberta. Obras. A obra que Deus quer de você, o que Deus precisa achar em cada um de nós, obras sociais, obras dignas, de que Deus possa olhar e dizer assim: não, esta pessoa, eu abri a porta, eu mantenho ela empregada, eu mantenho ela abençoada, mas todas as vezes que ela tenha a oportunidade de estender as mãos para alguém, ela não mede esforços para estender a mão. Tenho visto as tuas obras. E quando ele fala obras, é aquilo que você está disposto a fazer para ajudar, sabe? Disposto a fazer para ser bom, não medir esforços para abençoar e ajudar os que estão necessitados, que estão precisando. A igreja, quando ela é uma igreja que ela mexe as obras, que ela cuida, que ela faz o que tem que ser feito, Deus permanece a igreja abençoada e próspera. E você é a igreja que Deus levantou na terra. Amém? O que você tem feito com aqueles que têm necessidade, que apresentam diante de você? Eu tenho visto as tuas obras. Quais obras que você vai apresentar? Quais obras que Deus hoje pode olhar para você e pode dizer: não, eu não posso fechar esta porta, eu tenho que deixar esta porta aberta, porque esse pai, esta mãe, porque esta filha, porque esta esposa, porque esse rapaz, porque esta menina, ela tem ajudado aqueles que estão mais necessitados. E como é que ela faz para ajudar? Ela tira dessa porta que eu abri. Como é que tem sido o teu coração para aqueles que necessitam? Como é que tem sido o teu coração para aqueles que se aproximam de você, para até mesmo você poder ajudar? Ah, pastor, o que é meu eu não divido com ninguém, eu tenho visto as tuas obras. Pastor, o que sobra na minha casa, eu não, as minhas roupas não dou, não, eu coloco lá no brechó, vou lá e vendo. Porque, pastor, custou, né? Mas o que tem de gente às vezes precisando de uma doação tua de roupa, e se você doar 2 peças, Deus vai entrar com providência, vai te dar mais 3, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho visto as tuas obras, eu tenho observado as tuas obras. Então uma das coisas que nós precisamos ter e apresentar a Deus, para a porta ficar aberta, é obras. Caridade, amor, sinceridade, né? Estender a mão, ajudar. Você tem lá 5, 6, 4, 10 camisas, pega 4 e doa. Ah, pastor, mas eu vou chegando. Aí sabe como é que é? Agora tem uma história aí, que você vai e vende, né? Aí você coloca agora uma lojinha, aí você começa a vender. Eu vou vender as roupas, eu vou dar. O que tem de gente precisando, não é? E nós como igreja, não podemos simplesmente fugir da nossa responsabilidade de fazer o bem. Estou vendo as reportagens aí, a igreja ficou tanto tempo no poder e gente morrendo, e a igreja mesmo não fez nada, a igreja mesmo largou. Eu tenho visto as tuas obras. As obras precisam elas serem apresentadas, para que Deus deseje então
abençoar e continuar abençoando a minha vida. Amém? Deus vai colocar no teu caminho, homem e mulher, jovens, pessoas para você estender as mãos e você fazer o bem. E se você não entender que naquele momento foi Deus que colocou no teu caminho, a porta vai fechar. Porque Deus quer pessoas de coração bondoso que possa doar. Amém? Quem está disposto a abençoar outra vida, diga glória a Deus. Fala comigo assim, ó, Deus vai começar a ver as minhas obras, e as minhas obras farão com que Deus continue abençoando a minha vida. Amém, queridos? Uma outra interessante coisa que ele coloca: eu tenho visto as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Por quê? Porque eu vi tuas obras. Eu vi tuas obras, então eu abri a porta. Eu vi o teu coração, eu vi a tua intenção, eu sei do que você é capaz de fazer, então eu vou abrir a porta, vou deixar ela aberta. Agora, se Deus não vê nada, para que você quer trabalhar? Claro, para mim ter tudo bom e do melhor. Para que você quer que Deus coloque teus projetos aqui em evidência? Claro, é para mim poder ter uma vida boa. Não, Senhor, me abençoa, abre a porta, porque aqueles que passaram no meu caminho, eu vou abençoar. Eu vou também cuidar dessas pessoas. Aí ele faz uma breve vírgula aqui, e ele diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Quero parar um pouquinho nesse versículo, porque ele é muito importante. Obras e guardar a palavra. Duas coisas importantes para a porta ser aberta e permanecer aberta. Quando ele fala guardastes a minha palavra, ele observastes a minha palavra. Eu separei algumas coisas para pontuar com você, para que você possa sair daqui após a unção e após a oração que nós vamos fazer. Você possa sair de cabeça erguida pensando assim: eu estou enquadrado nesta palavra que foi ministrada, então esta porta não vai fechar. Amém? Porque ele diz: eu abro, e a que eu abro ninguém, então aí ele tem que abrir. Só que ele fala: a que eu fecho ninguém abre. E nós precisamos, 2023, manter as portas abertas. Alguém aqui hoje pode ficar desempregado? Pastor, consigo me virar aí uns 4 anos sem fazer nada. Consegue? Se você consegue, me dá a receita. Ou você guardou muito dinheiro, ou ganhou na telecena lá, né? Ou fez sabe? Porque hoje você ficar 2 meses parado já não dá, né? Pelo que eu sei aí, o auxílio aí, só misericórdia para receber, né? Só Deus. E eu não posso querer que você dependa de auxílio. Você não tem que depender de auxílio do homem. Você tem que depender das bênçãos de Deus que desce do céu. Ah, pastor, eu vou lá, dou entrada lá, aí eu tenho lá as parcelas do seguro-desemprego, aí eu vou ficando de boa. Uma hora o seguro acaba. Uma hora acaba. Não é melhor você ter Deus te abençoando e você não depender do homem? E depender da força do teu próprio trabalho? E depender desse Deus que é maravilhoso e poderoso e honra aqueles que fazem a vontade dele? Então quando ele diz: eu tenho visto as tuas obras e sei que mesmo com pouca força, tu tem guardado a minha, observado a minha força. Às vezes nós somos fracos. Diante de algumas situações nós nos achamos fracos mesmo. Tem situação que nos enfraquece, até quer fazer com que nós desistimos, ou a fraqueza que nos abate nos leva a tomar atitudes que farão certamente a porta fechar. E eu quero te dar alguns exemplos do que podem fechar ou manter esta porta aberta, porque ele diz: tendo pouca força, guarda a minha palavra. Pastor, foi uma fraqueza. Eu pelo que eu vi, a fraqueza não me faz errar, a fraqueza me faz guardar a palavra. Porque quando eu digo que eu sou fraco, aí é que eu estou, amém?
Então essa história, pastor, foi um momento de fraqueza, mas pelo que eu vejo ele falar aqui, a fraqueza faz com que a pessoa guarde a palavra. Falou, mesmo sendo fraco, guardasses a minha pouca força, guardou a palavra. É isso que você tem que entender. Nas horas mais difíceis que você enfrenta, nos momentos que vem para te fraquejar, é aí que você tem que olhar para a palavra e cumprir ela. Quando você olha para a palavra, nas horas que você está fraco, e você abre mão de cumprir a palavra, aí Deus fala, peraí, está usando desse momento de fraqueza, em vez de se fortalecer na minha palavra, cede às fraquezas? Não. É nessa hora que eu tenho que ser forte, mesmo sendo fraco. E a Bíblia nos fala exatamente isso. Nesses momentos que nós nos pegamos, no momento da nossa pouca força ou fraqueza, o inimigo vem e nos convence a fazer aquilo que vai fazer com que a porta se feche. Vamos dar alguns exemplos aqui, vai. Vamos lá, primeiro eu quero te mostrar qual é a promessa. Deuteronômio 28, todo mundo conhece, mas eu faço questão de ler para te lembrar. Quem quer bênçãos do Senhor, não pode esquecer Deuteronômios 28, não pode, de jeito nenhum. Deuteronômios 28 tem que estar vivo em nosso coração, para que nós não venhamos esquecer do que é necessário para a porta ficar aberta, das bênçãos continuadamente serem elas na nossa vida. E será que ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Deuteronômios capítulo 28, 1 e 2, ele nos mostra a maneira que Deus vai nos abençoar. E quando eu falo a maneira de Deus abençoar, é como ele vai manter a porta aberta, como ela vai abrir. A porta não se abre na vida daquele que não obedece. A porta fica fechada na vida daquele que desobedece. E quando eu falo obedecer a palavra, é em todos os sentidos da nossa vida, tanto física, espiritual, toda, sentimental, nós temos que obedecer, guardar, não fugir dos mandamentos, porque é isso que faz com que Deus abra a porta e mantenha ela aberta. Aí quando você vai, Deuteronômios 12, 28, 12, ele então fala o que isso proporciona na vida do tal. Olha lá, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para as guardar e fazer. Não basta só saber o mandamento, tem que cumprir. Tem que cumprir, tem mandamento, tem coisa que Deus manda, que a gente não pode só, eu sei, mas eu não cumpro. Eu sei, mas não quero fazer. Você não pode só saber, você tem que saber e cumprir, fazer. Porque se você não aplica, não adianta. Que adianta conhecer? Eu conheço a lei de Newton, mas eu não quero aplicar ela, né? Eu conheço a forma de Bhaskara, mas não gosto de fazer. Tem coisa que você vai ter que fazer, vai ter que aplicar, vai ter que aprender, ter o conhecimento e colocar em prática. Porque se você não põe em prática, Deus fica olhando. Na hora que você põe em prática, eu abro a porta. Se você não colocar em prática, ela fica fechada. Amém? Você quer a porta aberta? Você quer prosperar? Você quer ver Deus te abençoar? Começa a obedecer, começa a conhecer quais são as vontades de Deus e aplicá-las. Quando você conhece e aplica, então Deus faz a obra. Deus, ele faz aquilo que você espera que ele faça. Aliás, é aquilo que ele promete, né? E a bênção estará com você. A bênção estará com você. Se a bênção não está com você, é porque algum mandamento não está sendo cumprido.
Amém? Aí nós vamos um pouquinho mais adiante, já que ele fala em cumprir mandamento, quero que você vá lá no livro de Colossenses capítulo 3, abre a Bíblia aí, Colossenses capítulo de número 3, é bom você ler, e para você entender que não é Deus que não quer abrir, talvez sou eu que não estou permitindo que a porta se abra, ou sou eu que estou fazendo ela se fechar, porque dependendo do que eu faço, dependendo de como eu estou, ela vai permanecer aberta ou não. Então eu tenho que entender, ele manda obedecer, ele manda cumprir, ele manda observar, ele manda fazer. E uma das coisas que nós encontramos em Colossenses capítulo 3, versículo de número 13 em diante. Geralmente a gente encontra muito isso nos trabalhos que nós vamos fazer por aí. Deus abre a porta e a porta ela se fecha rapidamente. Ou Deus, ele sabendo desta pessoa como é, ela nem se abre. Colossenses 3, versículo 13 em diante fala assim, ó: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede Amém. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ô pastor, quer dizer isso? Você suporta as pessoas no teu trabalho? Hein? Ah, pastor, você está de brincadeira agora que eu vou ter que suportar. É mandamento de Deus. E aí? É mandamento. Suportando-vos uns aos outros. Aí Deus vai te abrir uma grande porta, uma excelente empresa. Aí tem alguém lá que te persegue, você não suporta. Não suporto ele. Aquele ali, é uma pedra no meu sapato. Vai chegar uma hora que nós vamos sair na mão. Vai chegar uma hora que nós vamos. Não vai dar. Aí você começa a deixar esta fraqueza, porque a Bíblia diz que, tendo pouca força, guardastes a minha. A Bíblia manda você bater de frente, brigar, estapear, discutir, ou manda suportar? Quem quer crescer em qualquer lugar que for, tem que suportar perseguição. Quem quer ver qualquer tipo de planejamento ir para frente, tem que suportar aqueles que vão ficar no teu pé para você desistir, para você parar. E às vezes a gente não para perceber, aí mete os pés pelas mãos, desobedece a Deus. Aí Deus fala assim: como é que eu vou te dar uma porta maior se você não suporta nem aquele pequenininho que quer te atrapalhar, e você está deixando ele te tirar do sério e pecar contra mim? Fala para mim, irmão, hein? Como é que Deus mantém uma porta aberta? Como é que Deus vai abrir a porta para a pessoa sabendo que ela é uma pessoa que não suporta ninguém? Tem coisa que eu não suporto. Tem coisa que não dá para engolir. Eu vou falar mais uma vez para você aquilo que eu sempre falo. Há 26 anos eu falo isso. Você vai ter que engolir o sapo, você vai ter que engolir o girinozinho, e vai ter que tomar água para descer tudo, e glorificando e exaltando o nome do Senhor ainda. Porque ele fala em tudo, ele fala assim, e depois de fazer tudo isso, dê graças ao Deus Pai. Amém? Fala comigo assim, suportar é difícil. Agora fala assim, mas é necessário. Posso ouvir um glória a Deus aí? Porque ele fala, eu abri a porta,
uma porta grande, mas vai ter perseguição. Vai ter gente que vai tentar arrancar aquilo que Deus preparou, e você deixa, e você cai nessa cilada, e não percebe, né? Ao diabo, Deus abriu a porta, Ele disse que é Ele que fecha. Quero ver, quer ver? Você quer ver eu fechar essa porta? Mas não foi o diabo, foi você que não obedeceu a palavra, foi você que não teve amor. Pastor, como assim? A Bíblia manda eu amar os que me odeiam. É para detestar quem me odeia? Jesus detestou os romanos que o mataram? Ao contrário. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa oração. Senhor, eu sei que o Senhor me põe lá, eu sei que é lá que o Senhor quer que eu fique, então coloca amor no meu coração, e Deus vai colocar. Mas você ora ao contrário: Senhor, arranca aquela praga de lá. Senhor, aquela peste que me persegue, arranca de lá, tira. Por que você não faz sofrer um acidente, hein, Deus? Irmãos, às vezes que é brincadeira. Senhor, faz ele ficar doente para ele não vir hoje. Mas vocês pensam que é brincadeira? Tem gente que é assim. Senhor, ai que bom, né? Se ele acordasse com uma desinteria, nem viesse aqui hoje. Vai falar para mim que você nunca falou isso do patrão, do encarregado, do gerente. Mas como ele não podia ter um devaneio lá e ficar lá? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a manter as coisas que Ele nos dá, amando até o que quer puxar o meu tapete. E é difícil, né, irmãos? Não é difícil? Vai, vamos jogar aberto. É difícil ou não é? Não é? Mas Deus quer que você seja assim. Deus quer que você seja assim. Deus precisa que nós possamos pensar dessa maneira. Então é interessante quando ele fala, né? E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Ti, oh Deus. Eu te glorifico, porque aquele cara lá falou um monte de mim, aquela lá disse que vai roubar o meu trabalho, o meu projeto. Eu fiz tudo, e o outro que levou a glória, não queira a glória de homem. Deus no tempo certo vai glorificar o nome dele na tua vida. No tempo certo Ele vai te abençoar. No tempo certo Ele vai te honrar. Recebe isso da parte de Deus. Recebe isso da presença do Senhor. Porque enquanto você estiver brigando, enquanto você estiver discutindo, enquanto você estiver batendo de frente, Deus não vai te abençoar. Mas se fortaleça nesta manhã e saia daqui declarando: a porta que Deus abriu, Ele não vai fechar. Ele não vai fechar, porque eu vou fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Me canta, aleluia, oh glória. Suportar. Tem hora que lá dentro você vai ter que fingir que não ouviu. Deixa pra lá, né? E outra, aprenda uma coisa: quando alguém se levanta contra alguém que faz da vontade de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Eu costumo dizer isso. Quando alguém rouba qualquer coisa que Deus me deu, eu falo para ele: Senhor, era teu. Pegou que era teu. Então, o Senhor vai lá e faça justiça. Amém? Uma outra coisa interessante, Romanos capítulo 13. Quem está aprendendo, diga glória a Deus. É difícil, claro, ninguém falou que ia ser fácil. Mas a porta que eu abro, ninguém fecha. Eu quero abrir a porta, mas será que você vai suportar o que você tem que suportar? Será que você vai aguentar o que você vai ter que aguentar? Ou quando você se achar fraquinho, você vai meter os pés pelas mãos e vai jogar tudo para cima? Não é? Romanos capítulo de número 13. Olha, eu vou ler a partir do versículo 1. Romanos. Acharam aí? Uma das coisas que é muito comum, e isso acontece muitas das vezes, e quando isso acontece, aí infelizmente Deus, Ele não consegue bancar,
Porque Deus, ele não vai fazer colunha, ele não vai fazer nada por aqueles que não fazem conforme a vontade dele. Há necessidade de eu entender isso. E uma das coisas que as pessoas têm, e muitas pessoas têm dificuldade em respeitar lideranças. Tem dificuldade com isso. Ah, mas eu sei mais do que ela vai mandar em mim, mas é tua líder, é teu chefe, é teu presidente, é teu diretor, é teu encarregado, fazer o quê? Ele foi instituído, foi colocado lá ele. Ah não, mas não dá para me receber ordem de uma pessoa que sabe menos que eu, vou fazer o quê? Calma, a tua hora vai chegar, uma hora você vai ser líder, e você também vai passar pela mesma dificuldade. Olha o que diz lá, capítulo 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que fez o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque sou ministro de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra. Amém? Nós temos uma dificuldade em, reconhecer às vezes os que estão acima de nós, porque às vezes a nossa maneira de pensar é essa, né? Mas se eu sei mais, eu tinha que estar acima. Mas entra lá no círculo militar, vamos falar um pouquinho de militarismo. Os militares, eles têm uma certa doutrina, né? Antiguidade é posto, eles falam, antiguidade é posto. Um soldado que está lá, e ele já está há muito tempo, aí chega o recruta, com faculdade, será eu o quê? Mas o que é mais antigo, que tem um ginásio, vai mandar no recruta. E não importa o estudo do recruta, o outro está lá há mais tempo, ele é antigo, e por ele ser antigo, ele tem a liderança. E ai daquele que não respeita, vai preso. E na nossa vida profissional, quando a gente não dá respeito à autoridade, a gente não reconhece alguém como nossa autoridade, o que acontece? Nós somos mandados embora. A primeira avaliação que o cara fizer, não respeita a autoridade, então manda embora que não serve. Olha, não sabe ser liderado, então dispensa, porque não serve. É assim em todo lugar. Deus não consegue abençoar se eu não tenho a humildade de me colocar de repente abaixo, talvez de alguma pessoa que ela talvez fala um português um pouquinho diferente, porque eu estudei um pouquinho mais, mas ele está lá e ele conquistou aquele cargo pela antiguidade, às vezes nem pelo estudo dele, mas pela antiguidade, ele está lá, ele conquistou. Aí eu não quero obedecer, eu quero me sobressair a ele. Não, obedece, faz a tua parte. Você vai se sobressair com o teu trabalho. Você vai se sobressair não com a sua arrogância, com a sua petulância, não. Você vai se sobressair porque Deus te pôs lá. E se Deus te pôs lá, Ele vai te honrar lá. Mas para Ele te honrar lá, você vai ter que respeitar os que já estão lá. Quem está entendendo? Não adianta, irmãos, é uma realidade. Foi colocado lá, e a Bíblia diz que ninguém é algo se não for por vontade de Deus. Não, pastor, é o homem que colocou, mas Deus é que manda. Deus pode tirar a hora que Ele quiser. Você concorda comigo ou não? Então, você pode falar para o teu irmão, você precisa começar a obedecer aqueles que estão acima de você. Respeita eles. Quando você começar a respeitar os que estão acima, você vai começar a ser honrado pelo Senhor. A porta, então, ela vai abrir, porque Deus sabe que vai colocar uma pessoa lá que é humilde, uma pessoa que está disposta a crescer
sem ter que atropelar ninguém. Ela vai crescer, porque Deus vai ser com ela, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então tá, para a gente não demorar. Ei, reloginho que anda. Tem tanta coisa para poder passar, e a hora vai passando, né? A gente vai vendo. Mas para nós encerrarmos, Jesus, ele escreve, ele fala assim: tendo pouca força, guardastes a minha palavra. E é isso que Deus precisa que cada um de nós observemos, para que então a porta, a prosperidade, a vida que Ele quer nos dar, Ele possa realmente dar. E para a gente encerrar, algo muito importante, é o reconhecimento de quem vai fazer isso por nós. É o reconhecimento, é saber que a porta abriu, Deus nos colocou numa posição privilegiada, num trabalho, e nós temos que honrar aquele que abriu a porta. Porque também tem uma coisa, Deus ele vai, ele abre a porta, ele faz os projetos caminharem, aí a pessoa olha para Deus e fala: tá bom, viu Deus, obrigado, hein? Agora já estou da maneira que eu queria, tu já me deu, agora, amém, estou indo. Não, nós precisamos dar a Deus o entender que nós reconhecemos quem fez e quem continuará fazendo. E como é que eu faço isso, pastor Edson? Eu quero encerrar lendo Malaquias capítulo 3. E aqui eu encerro. E cada um dos irmãos agora, faça uma alta análise da sua vida. Traga a existência ou a sua memória, o que você tem sido e como você tem andado e de que maneira você tem feito. E se porventura você está reclamando ou você está preocupado que a porta esse ano pode se fechar, se você tomar estas atitudes que Deus te entregou hoje, te garanto que a porta vai continuar aberta e o nome de Deus continuará sendo glorificado na sua vida. Malaquias capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 7. Desde os dias dos vossos pais vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Ele termina o capítulo 3, dizendo assim no versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o. Hoje é muita gente. Eu sirvo, Deus, eu quero, pode fazer o que você tem que fazer, porque eu te sirvo. Eu reconheço que tu és da minha vida. Olha, Deus não quer só palavras, Deus quer atitude. E quando Deus abre a porta, Ele abençoa os projetos, as coisas vai, e a pessoa nem sequer, ela volta para poder dizer: está aqui o dízimo de tudo que tu tem me dado. Olha, está aqui uma oferta, para que então o Senhor continue abençoando a minha vida. Servir a Deus, irmãos, não é só dizer glória a Deus e aleluia. Servir a Deus é mostrar realmente a mudança que Ele fez na minha vida e o reconhecimento. Ele tem nos servido e nós muitas das vezes não queremos servi-lo. É claro que você não vai conseguir dar a Deus presencialmente, Deus na tua frente, mas quando você é um dizimista, quando você é um ofertante fiel, quando você faz propósitos com Deus, Ele abre a porta do céu, Ele mantém a porta aberta, Ele te honra em tudo o que você faz, porque para isso Ele
se manifestou a você nessa vida. Amém? Você quer a porta aberta? Então aplaude a palavra do Senhor Jesus.